Bem-vinda, bem-vindo ao curso de limpeza de pele. Estamos no módulo 3, que fala da biossegurança. Este módulo é praticamente todo embasado na Portaria da Vigilância Sanitária, Instrução Normativa número 6, que exige biossegurança e capacitação em noções básicas em microbiologia para todos aqueles que são responsáveis por salões de beleza e clínicas de estética. Essas normas têm por objetivo estabelecer o padrão mínimo de funcionamento para os estabelecimentos que realizam serviço de estética e embelezamento e que são sem responsabilidade médica. Quando fala sem responsabilidade médica, quer dizer que não há necessidade de um médico que assine pelo estabelecimento, ou seja, as clínicas que necessitam de um médico responsável, elas têm uma norma específica que as regem. Este regulamento é aplicável a todo estabelecimento que realiza atividade de cabeleireiro, barbearia, depilação, exceto depilação a laser, porque também é um procedimento que é privativo de algumas profissões, como médico, fisioterapeuta, também manicure, pedicure, procedimentos de estética em geral. Então, essas regras estabelecem e garantem que a saúde do trabalhador e do restante da população não seja afetada. O não cumprimento dessas normas básicas pode acarretar problemas como a transmissão de alguma doença ou até mesmo epidemia. A norma traz sobre a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual. Portanto, os profissionais devem ficar atentos à utilização dos equipamentos, como luva, o jaleco, máscaras de proteção, óculos de proteção em alguns casos e calçado. O calçado, no caso, seria o calçado fechado por conta da utilização de algum material que pode causar algum acidente ou até contaminações mesmo. Os óculos de proteção, no caso da limpeza de pele, eles são necessários em casos em que a pessoa ou o paciente ou cliente que vai ser tratado esteja com aquela acne muito purulenta, muito produtiva. Porém, não é tão utilizável porque, em alguns casos, nós não atendemos esse tipo de cliente. Quando é uma acne muito produtiva, nós fazemos o encaminhamento a um profissional médico para primeiro fazer um tratamento para depois ser encaminhado para os centros de estética ou clínicas de estética para realizar a limpeza de pele. Mas existem casos em que a gente acaba fazendo uma vez ou outra uma limpeza em uma pele mais produtiva, com uma acne, com lesões de pústula, e que muitas vezes você pode fazer a extração ou você pode, durante o processo de limpeza de pele, acontecer de espirrar nos olhos. Portanto, é importante, quando existe esse tipo de pele, esse tipo de lesão, fazer sim o uso dos óculos de proteção. A norma traz também uma espécie de orientação com relação à asepsia. Então, a norma traz as definições específicas do que é cada etapa da asepsia. Então, a primeira etapa, que é a limpeza, nada mais é do que a remoção das sujidades, das sujeiras visíveis e os detritos nos artigos que a gente utiliza para limpeza de pele ou artigos que são utilizados para beleza em geral. Então, é realizada com água adicionada a um sabão ou detergente. Ela pode ser feita de forma manual ou automatizada, por ação mecânica, e o objetivo é a redução da carga microbiana. Devemos saber que essa limpeza ela sempre é a primeira a ser realizada, para depois serem seguidos os outros processos até chegar no processo de esterilização. Então, a outra etapa da asepsia é a desinfecção, que é um processo físico-químico que elimina a maioria dos micro-organismos patogênicos dos objetos inanimados e superfícies, ou seja, é a utilização de algum produto que vai fazer a redução da carga microbiana daqueles objetos que nós utilizamos e também do ambiente ou das superfícies que são utilizadas. E o terceiro passo é a esterilização. A esterilização nada mais é do que você preparar todo o material e colocar numa autoclave e fazer o processo todo para reduzir qualquer forma de vida microbiana. Então, é uma alteração que a lei trouxe há algum tempo, em que a maioria dos estabelecimentos ou não utilizava nenhum processo, ou utilizava o processo da estufa,
que não tem tanta eficácia no caso da eliminação de micróbios ou de micro-organismos. Portanto, a estufa foi abolida e entrou o processo de esterilização apenas com autoclave, porque atinge as temperaturas em que é possível a eliminação total dos micro-organismos. Essa norma traz também a regulamentação dos estabelecimentos. Então, ela traz que todos os estabelecimentos que são objetos desse regulamento técnico devem possuir um alvará e a licença sanitária expedida pelo órgão sanitário competente. Vamos falar agora a respeito dessas normativas. O que essas normativas trazem a respeito do ambiente? Ela diz que o ambiente destinado à recepção ou sala de espera do cliente, ele deve ser de fácil acesso, com ventilação e iluminação que garantem um conforto térmico ao usuário. Neste ambiente deverá ser disponibilizado água potável, copos descartáveis, além de coletor de lixo com saco plástico. As salas destinadas ao atendimento, elas devem dispor de pia ou um lavatório para higienização das mãos, provida de dispenser de sabão líquido e suporte para o papel toalha. Deve ter também um coletor de lixo, com tampa e acionamento por pedal e saco plástico. E as bancadas fixas ou móveis, que são de apoio às atividades do profissional, elas necessitam ter um acabamento liso, impermeável, resistente, lavável e de fácil higienização. O ambiente destinado ao processamento de artigos, que é aquele ambiente em que nós vamos fazer os cuidados com os equipamentos, ele deverá dispor de pia com bancada para a limpeza dos materiais e bancada para o preparo, desinfecção e esterilização desses materiais. Quando não houver a sala para o processamento de material, esta atividade poderá estar localizada em uma área dentro da sala de procedimentos, desde que estabelecida a barreira técnica. Os estabelecimentos deverão disponibilizar área específica para guardar os materiais esterilizados, dotada de armário exclusivo fechado, limpo e livre de umidade, e também área específica para os materiais limpos e instrumentais não esterilizados, que deverão ser acondicionados em recipiente fechado, limpo e livre de umidade. Ou seja, não adianta fazer esterilização e guardar de qualquer jeito. É proibido aos funcionários o ato de fumar, o uso de adornos durante os procedimentos, bem como a guarda e consumo de alimentos em locais não destinados para este fim. Com relação aos produtos, todos os produtos de interesse à saúde em uso ou armazenado no estabelecimento, eles devem obrigatoriamente estar dentro do prazo de validade e também tem que obedecer à legislação específica quanto ao registro no órgão competente. Então, não posso utilizar, no caso, de materiais que não têm registro, que não são registrados na Anvisa, ou materiais que estejam fora do prazo de validade. É obrigatória a utilização de material descartável para a proteção das marcas e bacias de manicure e pedicure, e também são considerados de uso único lixas de unha, de pés, palito, espátula de madeira e esponjas para a higienização ou esfoliação da pele. Nesse caso, o que interessa para nós aqui desse trecho dessa norma é essa parte que fala sobre as esponjas de higienização. Muitos profissionais ainda utilizam uma esponja e essa esponja é reutilizada, é lavada e reutilizada, porém não é o correto. O ideal é fazer todo o procedimento de limpeza com as compressas descartáveis, com material descartável. Então, pode-se utilizar as compressas de algodão ou pode-se utilizar as compressas de gás, e, enfim, algum material em que vai realmente ser descartado. A legislação traz também um trecho que fala sobre a responsabilidade administrativa.
Então, ela diz que o responsável legal responderá administrativamente por todos os atos praticados por ele ou por seus funcionários no interior do estabelecimento. É vetada aos profissionais que utilizam os procedimentos de estética e embelezamento a prescrição ou administração de qualquer medicamento por qualquer via de administração, seja tópica, oral, injetável ou outras. Então, não podemos de forma alguma utilizar nenhum tipo de medicamento e nem prescrever nenhum tipo de medicamento aos nossos clientes. Os estabelecimentos têm um prazo de 180 dias, de acordo com essa normativa, para reorganizar, readaptar e atender todas as determinações deste regulamento. Terminamos então o nosso módulo 3. Até o próximo!